nunca é inocente aos olhos de Deus. Nunca, em milhares de questões, nós poderíamos vencer uma só causa, se nós nos colocássemos em sua corte. Deus é sábio e poderoso. Quem poderia opor-se a Ele e vencer? Quando Deus vem a se irar, Ele também move as montanhas, antes que saibam disso. Deus, Ele pode estremecer a terra em seus fundamentos, ou Ele comanda o sol e as estrelas, fazendo voltar atrás a sua luz. Deus sozinho estende os céus e caminha sobre o mar. Ele assenta as estrelas em seu lugar. A grande profundidade, o Órion, as Pleiades e as estrelas nas recâmaras do sul, e de todos os seus milagres, nós não podemos entender Deus passa por mim sem fazer nenhum barulho, e se Ele decide arrebatar a presa, quem pode pará-lo ou questioná-lo? Quando Deus apresenta a sua ira, os servos, junto com os monstros dos mares, são por Ele lançados por terra. Então, como eu posso arguí-lo numa causa? Se eu sou inocente, Ele pode somente, se eu sou inocente, ainda que eu seja inocente, eu somente posso implorar por sua misericórdia. E se Deus vem comigo numa corte, quando eu falar a Ele, Ele poderá não ouvir a minha causa. Ele poderá despedaçar-me com suas tormentas e aumentar as minhas feridas, e não encontrar em mim razão em nada. Antes que eu possa respirar, Ele aumenta as minhas misérias. Deus é muito mais poderoso que eu, e quem poderia falar por mim a Ele em juízo? Ainda que eu seja inocente, Deus poderá provar que eu sou errado. Eu não sou inocente, eu não sou culpado, mas os meus cuidados não significam nada ou não acontecem para mim. Qual a diferença faz isso? Deus destrói tanto o inocente quanto o culpado. Quando o homem bom é despedaçado por uma tragédia repentina, Deus se assenta e ri. E quem coloca cegueiras nos juízes, e de formas que os malvados são liberados sobre a terra? Quem coloca cegueira nos juízes, de formas que eles são liberados sobre a terra? Minha vida está indo tão depressa, sem que eu tenha esperança de ser feliz. Cada dia passa rapidamente, como um barco à vela, ou como a águia no seu mergulho profundo. Às vezes eu tento ser bem-humorado e parar com minhas reclamações, mas os sofrimentos me afligem, porque eu conheço que Deus está considerando-me culpado. O que eu uso tentando provar, o que eu iria tentar provar minha inocência? Ainda se eu me lavasse com o purificador mais poderoso, Deus, Ele pode me mergulhar na mais profunda imundície, e as minhas próprias roupas me rejeitariam. Deus não é homem como eu, e eu não posso estar contra Ele em julgamento. Quem pode possibilitar um juízo entre mim e Ele? Alguém pode conter a vara que Deus traz para me afligir? Então eu poderei falar sem medo dele, mas agora eu não posso falar.
Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti neste momento, sentindo o peso desta realidade. Os teus olhos olharam sobre a terra e não viam um justo sequer. O Senhor nos mostrou na cruz do Calvário que exatamente a Tua nota máxima para o mais alto, o mais elevado padrão de justiça humana é a cruz, ou seja, é nota zero. E é nessa condição que nós queremos nos quebrantar, nos humilhar, reconhecer nossa pequenez, reconhecer que nós não somos nada, nós não temos nenhuma justiça própria em nós, dependendo totalmente da Tua graça, que traz a justiça por imputação, a justiça que vem de Ti para o coração quebrantado, arrependido e humilhado aos Teus pés. Te pedimos para que nos momentos que o Senhor nos conceder aqui, na Tua palavra, o Senhor possa nos quebrantar mais, o Senhor possa nos fazer descer mais, o Senhor possa tirar de nós toda presunção, o Senhor possa nos esvaziar de tudo aquilo que simplesmente não presta como oferta, não presta para que compareçamos, para que permaneçamos na Tua presença, numa adoração, numa oferta verdadeiramente aceitável a Ti. Eu te peço, Todo-Poderoso Espírito Santo de Deus, exalta o nome do Senhor Jesus, nos momentos que aqui passarmos, é a nossa oração e súplica, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós analisamos as passagens do livro de Jó, como é o capítulo 9, nós não podemos fazê-lo sem remeter as nossas considerações ao tema do livro de Jó, ao ponto central do livro de Jó. Aliás, nenhum capítulo na Bíblia você pode analisar, expor, detalhar ele, ensinar ele sem considerar o contexto. Até porque as seitas, as falsas religiões, todas elas nasceram do isolamento de versículos bíblicos, o seu contexto. E nós temos que considerar isso em toda a exposição dos 66 livros da Bíblia, a exemplo do que, pela graça de Deus, tentaremos fazer aqui no capítulo 9 do livro de Jó, quando do profundo de seu abismo, de suas crises, de sua prova trazida por Deus, permitida por Deus, para os propósitos que lhe diziam respeito, Jó, ele começa nesse capítulo numa resposta irônica aos seus amigos, quando ele diz: o que você diz é verdade. Ou seja, isso é irônico, né? Porque ele, na extensão dos versículos aqui, ele não vai confirmar a integralidade do que eles colocaram. Então é irônico, ele começa de uma forma irônica, porque ele discorda deles quando eles dizem que a aflição, as agruras, as lutas, as perdas, as tragédias, as desgraças dessa vida eram coisas que aconteciam só com quem tinha pecado de modo específico. Então ele vai colocar de uma forma bastante sófrega que não é verdade, que Deus ele coloca num só contexto justos e injustos, e Jó está respaldado pela palavra de Deus mesmo, porque o apóstolo Paulo disse que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para que ninguém se vangloriasse, para que o mérito da salvação fosse resultado da justiça que vem de Deus e não da justiça humana. Então Jó, ele faz referências aqui, ele faz colocações que nos remetem às próprias exposições do apóstolo Paulo na epístola aos Romanos, que é chamada de a epístola da justificação que vem de Deus. Então, esse homem do profundo da angústia na qual ele se encontra, ele consegue exaltar a Deus, falando da sua soberania, falando do seu poder, falando das suas atribuições incompartilháveis. Ele
onipotente, que fez todas as coisas, criou todas as coisas. Ele cita aqui as constelações, ele cita aqui os mares, as galáxias, o sistema intergaláctico está sendo citado aqui. Tudo aquilo que foi criado no perto e no longe, o finito e o infinito, o conhecido e o desconhecido, tudo está sendo citado aqui como sendo obra exclusiva dele, em seu poder, que é inquestionável, é infinito e é único. Então, no primeiro momento, Jó está colocando para os seus amigos aquilo que muito crente deveria saber, já que a pessoa, antes dela se converter, ela tem um conhecimento deturpado da verdade, como deturpado era o conhecimento dos amigos de Jó. Como deturpado é o conhecimento daqueles que são orientados, discipulados pelas falsas religiões e seus postulados, nas quais, embora haja alguma verdade, essas verdades são como joias atiradas na lama. Isso porque na Bíblia elas se encontram na sua excelência. Não há joias na lama por aí. Esse é o caso das N falsas religiões. Então os amigos de Jó se inserem nesse contexto de pessoas que citam verdades, mas não há ali uma responsabilidade com a totalidade da verdade. Alguém pode citar verdades, mas não viver na totalidade da verdade. Paulo, quando ele vai se despedir dos irmãos de Éfeso, ele fala que ele pregou toda a verdade, desde Jerusalém até o Ilírio, em toda aquela extensão geográfica, em toda a continuidade do seu ministério. Ele se comprometeu em pregar não partes da verdade, mas a totalidade da verdade. Esse é o compromisso que está sobre os ombros da igreja verdadeira, do cristão verdadeiro, da pessoa verdadeiramente convertida. Ele não está comprometido com a parte da verdade que lhe seja conveniente, mas ele é cativo, ele é prisioneiro eterno da verdade na sua totalidade. Então ele vai colocar como alguém verdadeiramente convertido, como alguém que Deus qualificou de fiel em tudo. Ele vai colocar a verdade na sua totalidade, nesses termos em que ele exalta o Todo-Poderoso, ele exalta Deus como o único que criou todas as coisas, e na sequência ele vai colocar a justiça de Deus, que ela não pode jamais ser alcançada pelo homem. Ninguém nunca compareceu, ninguém nunca vai comparecer diante de Deus pelos seus próprios méritos e permanecer. Pelo contrário, toda vez que o homem comparece diante de Deus do seu próprio modo, com os seus próprios méritos, ao invés dele ser recebido por Deus, ele é fulminado por Deus. A Bíblia mostra vários casos de pessoas que se aproximaram de Deus do seu jeito. Nós vemos no Antigo Testamento o exemplo de Nadab e Abiú, que deixaram de lado o modo que Deus disse: olha, me sirva assim, se aproxima por esse instrumento de graça que eu entreguei para você se aproximar de mim. Não, eles deixaram de lado o modo que Deus instituiu e decidiram se aproximar de Deus do seu jeito. E o resultado disso foi a morte fulminante. Deus respondeu com fogo. Vários casos na Bíblia. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. No Novo Testamento, Ananias e Safira. Eles queriam se aproximar de Deus, relacionar-se com Deus, fazer parte daquela congregação, fazer parte daquele convívio cristão, mas do jeito deles. De modo geral, a tragédia humana se resume em tentar se aproximar de Deus do seu jeito, em tentar viver na presença de Deus do seu jeito. Jó faz referência a esse Deus Todo-Poderoso. Olha, ele criou todas as coisas, ele a todos subjuga, ele a todos condena. Ninguém tem condições de parar em pé diante dele. Ninguém tem condições de apontar, mostrar para ele um padrão de justiça aceitável. Chegar para ficar aqui, ó, eu consegui, partindo de mim mesmo, ser justo aos teus olhos. Nesse momento, Jó está enaltecendo isso. Ele é todo poderoso, ele não peca, como diz Tiago capítulo 1. Deus ninguém tenta e não pode ser tentado
pelo pecado. Então ele é eternamente incorruptível, ele é incomparavelmente santo. Então João enaltece isso e coloca a impossibilidade do ser humano comparecer perante ele na condição de justo. Os irmãos sabem que isso fala conosco de uma forma muito clara, muito límpida. Por quê? Analisando a palavra de Deus na sua totalidade, nós vemos que as pessoas, elas estão nesta continuidade de tentativa de comparecimento diante de Deus do seu jeito. Toda pessoa que não se converteu verdadeiramente e não vive pela fé, não vive pela graça, não vive pela justiça imputada, ele está na presença de Deus do jeito dele. Não tem como as pessoas não estarem na presença de Deus. Não tem como as pessoas não se relacionarem com Deus. Não tem como as pessoas não terem comunhão com Deus. Todo mundo está na presença de Deus. Todo mundo está no relacionamento com Deus. Todo mundo está vivendo uma comunhão com Deus. O problema é que a maioria está vivendo essa comunhão, esse relacionamento, está na presença de Deus de formas a afrontar, de formas a insultar. A vida, ela está na presença de Deus. Só que o Senhor está em todo lugar, contemplando o bem e o mal. Não tem jeito da pessoa não estar diante de Deus aqui e na eternidade. As pessoas todas estão na presença de Deus. Isso precisa se tornar bem simples para nós. E traduzir isso numa pergunta: você está na presença de Deus, como todo ser humano está, mas em que condição? Você vai continuar levando avante esse projeto de vida seu, essa visão religiosa sua, essa visão de cristianismo sua, esse modo particular, paralelo seu? Você vai continuar acreditando que você está bem diante de Deus com o seu padrão? Você vai mais avante? Você não percebe ainda que você está sendo despedaçado? Você não percebe ainda que aquilo que você entende como ganho, na verdade são perdas bem distribuídas para você não perceber que são falsos ganhos? Às vezes é isso. Às vezes as perdas estão tão bem agasalhadas ali, por situações de acomodação, que você não percebe que aquilo é desgraça, que é uma tragédia. A tragédia real é quando você vive na presença de Deus do seu jeito, do seu modo. Então, nesse momento em que Jó coloca isso, que ninguém escapa da presença desse Deus que é santo, esse homem fiel e íntegro, que em seu corpo está gemendo, esse homem que perdeu os filhos, esse homem que perdeu a fama, esse homem que perdeu os bens, que perdeu tudo, para que ele pudesse viver duas realidades, pelo menos, ou intensificar duas realidades da sua vida: ser tratado em áreas ainda não tratadas, porque não tem ninguém que não tem uma área da sua vida a não ser tratada. Não é possível que esteja com os pés na terra e você ainda não tem uma área da sua vida a não ser tratada. E o testemunho de Jó mostra isso. Ele era fiel e íntegro, estava passando por aquilo, áreas a serem aperfeiçoadas. Ele vai reconhecer isso lá no capítulo 42, quando ele diz que ele vai se assentar para ouvir. Ou seja, eu reconheço que há muitas áreas da minha vida a serem tratadas. Depois, ele vai também ser trabalhado para aquilo que Deus quer continuar a fazer na vida dele. Então você, através das situações que Deus permite sobre a sua vida, você é tratado naquilo que ainda precisa mudar na sua vida, naqueles bastiões de resistência, que significa uma verdade do velho homem, e também você vai ser qualificado em meio a situações difíceis para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A pessoa que está vivendo essa realidade, da qual Jó foi um exemplo, um grande exemplo, essa pessoa está sendo levada a esta prosperidade verdadeira, que é o que Deus quer fazer em você e depois através de você. Esse homem está passando por isso. Ele está diante desse Todo-Poderoso que reprova a todos. Ele está diante dele, do Todo-Poderoso, diante do qual ninguém pode parar em pé. Ele está refutando seus amigos e dizendo: não é verdade. Diante dele, justos e injustos passam pelas mesmas coisas. Morre despedaçado o injusto e morre despedaçado num acidente o justo também. Perde tudo o injusto e perde tudo o justo também. Só que vocês compreenderam
esse Deus assim todo-poderoso, Ele está fazendo do sofrimento que é causado pelo pecado humano instrumento da graça, o instrumento da graça, tanto para os que não se converteram, quanto para os que se converteram. Para os que não se converteram, as aflições, as perdas, as desgraças dessa vida estão mostrando que por causa do pecado não é. Não era assim antes. Esse não foi o propósito de Deus. Não era para morrer, não era para ter as guerras, não era para ter os hospitais lotados, não era para ter as pandemias, não era para ter o suicídio, não era para ter a fome. Pecado. Então o sofrimento, ele remete-nos também à graça de Deus, porque ele comunica o pecado como causa, o pecado geral, o pecado de todos, que a teologia chama de pecado original. Todos, justos e injustos, passam por isso. O problema é que os amigos de Jó queriam especificar. Não, você está passando isso por um pecado seu. Eles entendiam que só passava por situações difíceis quem fizesse coisas más, quem não fosse bom diante de Deus. Isso era o problema daquela teologia, ainda é uma realidade da teologia de muitos crentes, né? Eles acham que eles são bons, eles pagam um preço e por isso lhe acontecem coisas boas. Eu me lembro que uma certa feita eu estava conversando com o senhor, que era indiano, nossa conversa demorou aí uns 30 minutos, e eu tive curiosidade de saber qual que era a religião dele. Era zoroastrista, né, da religião de Zoroastro, uma religião milenar, e ele enalteceu bastante essa questão da bondade humana. E eu aprendi que eu não devo conversar com alguém que tem uma fé diferente, já confrontando a pessoa, mas eu prefiro perguntar, para ter chance de também com perguntas comunicar com a gente. Então eu perguntei para ele como é que era o zoroastrismo, e ele de forma resumida falou: olha, se a pessoa é boa, vai acontecer coisas boas. Se ele fizer o bem, vai acontecer só o bem. Por aí, falou. Depois eu comecei, através de perguntas, também a dizer para ele: você sabia que a fé cristã, ela pensa totalmente diferente? Os cristãos, você sabia que eles acreditam que todo mundo já nasceu mal? Que todo mundo já nasceu pecador? Os cristãos acreditam que todo mundo já nasceu culpado. O pecado vem desde o ventre. Os cristãos acreditam que eles nasceram em pecado lhes conceberam suas mães, e eles acreditam que há um só justo perante Deus, que é Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 fala disso, né? Um só justo, Jesus Cristo, e Jesus Cristo, homem, que pode justificar. Então eu fui falando com ele através de perguntas, pregando o Evangelho através de perguntas. Ele dizia: é mesmo, dessa maneira, e terminou os meus momentos com ele fazendo perguntas. Eu tive a impressão que ele nunca teve aquela oportunidade antes de ouvir o Evangelho daquela forma. Estamos aqui diante daquilo que é a diferença brutal do verdadeiro Evangelho, da fé cristã, para a totalidade das religiões. Porque eles acreditam que a princípio todo mundo é bom. Você deve ter ouvido isso. Bom, para mim a princípio todo mundo é bom, mas para a Bíblia, para a fé cristã é diferente. A princípio todo mundo é mal. É diferente. A nossa visão não é do mundo. Não fica por aí papagaiando os jargões populares, porque a visão cristã, ela é radicalmente diferente. Estamos diante de um Deus todo-poderoso, santo, que não erra, que não tolera o mal, e o homem não pode se aproximar dele através dos seus próprios méritos. O homem não pode apresentar um padrão de justiça que o agrade. O homem não pode apresentar perante ele uma condição na qual ele diz: olha, eu fiz, eu calculei, eu pensei bem, eu me programei, eu tive um trabalhão, eu dediquei-me para valer, e enfim, eu atingi o seu padrão. Não. Tudo aquilo que o justo oferta a Deus em matéria de vida, ele faz porque veio de Deus, não veio de vós, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Efésios 2:8, a salvação não vem de vós, para que ninguém se glorie. É dom. A própria palavra dom já designa isso, algo que é imerecido, exclui-se por completo o mérito. Ele continua colocando que ele, nesse poder, você vê as expressões que ele faz aqui,
sobre o conceito babilônico egípcio, quando ele cita ali o termo hebraico Raab, que é uma alusão à crendice babilônica e egípcia, e que ele despedaçou tudo, ele destruiu tudo isso, ele desmentiu, ele desmoralizou. Essas concepções religiosas para ele não valem nada. E aí, vamos de novo para Paulo, né, que diz, olha, ele despojou os principados e potestades, e deles triunfou poderosamente na cruz. Então, naquela época, aquele homem, embora não tivesse o que nós temos, que são 66 livros canônicos, mas naquela época essa percepção já lhe foi dada. E ele entende claramente aqui, que diante de Deus estavam todos reprovados, culturas, filosofias, a concepção de valores, a visão, a cosmovisão, por mais evoluída que pensem que seja, para Deus ela não vale nada. Ele acabou com tudo. Ninguém parou diante dele. Ele passou diante de todos e falou: é zero a minha nota para vocês. Ele chegou para todos e reprovou completamente, dizendo: nenhum de vocês tem condições de erguer das cinzas o universo que vocês destruíram por causa do pecado. Nenhum de vocês tem condições de torná-lo aquilo que no original eu quero que ele seja, e vou torná-lo a fazer. Nenhum de vocês. Todos os seus padrões, todos os seus valores, todas as suas concepções, para mim são uma abominação, são um insulto. Assim Deus reprovou todas as coisas. E esse homem, ele vivencia isso. É interessante que o sofrimento, a enfermidade, o que ele está passando ali, é instrumento de Deus para que, embora ele fosse alguém que vivesse a justiça imputada, a justiça que veio de Deus para ele, mas quis Deus que ele vivenciasse isso de forma sofrível. Quis Deus que através do sofrimento ele vivenciasse: eu não matei, eu não fui alguém que cometesse a promiscuidade, eu não tirei nada de ninguém, eu ajudei um desvalido, eu fui alguém coluna para os outros, eu fui íntegro. Ele diz isso. Mas não adianta eu alegar nada disso perante ele, não adianta eu testemunhar, eu reafirmar perante ele que eu sou inocente, não adianta. Deus queria que ele internalizasse aquela situação, mesmo sendo íntegro, mesmo não sendo por castigo. Ele precisava internalizar a desgraça humana. Irmãos, como isso é terrível para as nossas vidas. Saber que o justo não tem ministério se ele não conhece a desgraça humana. Já ouviu isso? Se já ouviu, é uma confirmação. Se não ouviu, vai para casa com isso. O justo não tem ministério. Se você não entende de miséria humana, se você não entende de desgraça humana, você não tem ministério. Você que está criando o seu filhinho para ser o seu eterno bebeluzinho, ele vai ser crente não. Nessa criação sua ele não vai ser crente. Você que está criando, convivendo com o seu cônjuge, com o seu esposo, tentando evitar que ele passe por situações difíceis, convivendo com sua esposa, tentando evitar que ela passe por situações difíceis, parabéns. Você está fazendo tudo certinho para ela não ser crente, ou para ela deixar de ser crente, porque não tem como. É impossível. Quando Ananias encontra-se com Saulo, antes de Paulo, ele encontra-se porque Deus falou para ele: ó, vai, convém que através de muitas aflições, em meio, mergulhado em muitas aflições, esse de ser instrumento perante judeus e gentios. Várias passagens bíblicas. Todos aqueles que piamente quiserem servir a Cristo Jesus padecerão perseguições. Deus nunca prescindiu, nunca abriu mão disso. Esse homem fiel e íntegro estava internalizando isso para ele entender a experiência humana. Deus não quis que Jesus trouxesse a salvação de outro modo, não. O profeta Isaías diz no capítulo 53, 54, que a Deus agradou o moelo. Deus não quis. Por que ele não usou um outro modo? Ele poderia. Por que ele não pode? Ele pode tudo, como Deus. Ele
diz a cruz. 1 Coríntios capítulo 2. Quis Deus salvar pela loucura da pregação. A cruz, sofrimento, dor indescritível, porque diferente de Jó e de todos, Cristo não tinha pecado. A cruz, que era loucura para os gregos, falar que alguém ressuscitou, loucura. O corpo tinha que ser degradado mesmo, descacado. Na visão grega era isso. Loucura para o padrão filosófico grego, o mais evoluído de todos naquela época, e até hoje Deus usava. Loucura. A cruz. Para os judeus, blasfêmia, escândalo, afronta. Quis Deus salvar pela loucura da pregação, pela cruz. Então, internalização da angústia. Deus, pela história, fez isso. O crente, irmãos, em meio ao sofrimento, ele glorifica, ele oferta. Ele diz: Senhor, não estou entendendo, não estou entendendo mesmo, não tenho condições, minha pequenez humana não me dá condições de compreender por que o Senhor não me cura dessa enfermidade. Por que o Senhor não coloca fim a essa situação financeira que está tirando o meu sono, que está me levando ao estresse, que está me gerando aflições que eu não posso entender? Não posso entender porque o Senhor não coloca fim a essa situação na minha família, da minha filha que está me dando problema, do meu filho que está me dando problema, de tantas coisas que estão acontecendo. Não posso entender porque o Senhor está permitindo que o ímpio prospere e fique zombando de mim, zombando. Não posso entender. Não posso entender. Mas eu não vou gastar tempo procurando entender o Senhor. Os teus pensamentos são inalcançáveis, infinitamente mais elevados que os nossos. Eu vou adorar, eu vou glorificar, eu não posso, não vou perder tempo. Como já ensinamos aqui, Jó, ele faz mais de 30 perguntas para Deus. E sabe quantas perguntas Deus responde? Deus responde nenhuma. Deus conversa com Jó fazendo mais de 70 perguntas. Ao invés de responder, Deus faz perguntar. E o livro vai se encerrar sem Deus detalhar, responder por quê exatamente. Jó passou por aquilo. É claro que nós entendemos. Hoje nós temos a Bíblia canônica, né? Nós entendemos, a totalidade da revelação está aqui. Se você parar para pensar que de 19 expressões, citações a Satanás no Antigo Testamento, 14 estão no livro de Jó. Então você para pensar, esse homem está passando por isso porque ele está sob bombardeio, ele está sob ataque do inimigo. As aflições dele, Deus permitiu que o inimigo atacasse. Ele está sob ataque. Nesse ataque, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu a esposa, porque aquela ali, se ela permaneceu viva, a Bíblia não fala, né? Mas assim, qual que era pior? Se era o diabo. Acho que os dois, né? Trabalhavam, eram sócios, né? Mas perdeu. Enfim, ele estava sob ataque intenso do inimigo. E quando a gente fala que ele internalizou aquilo, irmãos, o sofrimento do crente, ele também tem esse propósito de ser a resistência. O crente está sendo a resistência. O crente é a palavra. O crente é o testemunho. O crente é o evangelho. O crente não é um pregador do evangelho, mais do que é o próprio evangelho. As pessoas que odeiam a Deus olham para nós como uma tradução límpida e clara da verdade que elas detestam. O crente é a palavra de Deus. E o reino das trevas não deixa isso de graça. Jó estava padecendo por estar sob ataque intenso do inimigo. É estranho como muitas pessoas que se dizem crentes, o diabo não tem preocupação em atacá-los. Sabe aquela situação? Se você, como pessoa de bem, como policial, entrar dentro de
um bairro que só tem traficantes da pesada, você sai dali uma primeira perfurada. O outro entra lá sorrindo, subiando, não tem problema nenhum. Assim é a vida de muito crente. Ele não tem problema com o diabo, não, mas é isso. O crente é a palavra. Então, Jó estava sendo levantado ali com a própria palavra. Olha aí, ó. Deus mandou o universo olhar para ele. Olha o meu servo Jó, fiel e íntegro. Essa totalidade diz respeito ao testemunho dele. Ele era o testemunho, ele era a palavra. Então o inferno haveria de reagir terrivelmente pelo testemunho dele. E assim foi a vida dos santos em toda a história. Apocalipse coloca isso, capítulo 12. Eles o venceram, esse que ataca o justo, que traz sofrimento ao justo, que traz dores ao justo, que traz perdas aos justos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, é preciso compreender que esse homem que está enaltecendo o poder de Deus, diante do qual ninguém é nada, padrão humano algum agrada, esse homem é também o homem que está padecendo por causa da verdade. Ele tem momentos, a partir do versículo 19, versículo 15, ele tem momentos em que ele parece que vai mergulhar numa depressão terrível, e ele diz coisas que não são conexas, mas isso devido à condição afetiva dele, do profundo da angústia que afetou tudo na vida dele. Já que ele era homem, não era um ser revestido de incorruptibilidade, era natural que ele dissesse palavras, era natural que ele fizesse colocações que não eram exatas, não eram felizes, mas aquilo não dizia respeito à índole dele. Deus não viu naquilo pecado, Deus não viu naquilo motivo para que Jó fosse desqualificado como justo, porque o propósito do diabo era qual? Tira dele tudo, e ele vai blasfemar na tua face. Não conseguiu, o diabo não conseguiu, Jó não blasfemou. A sentença, porque estamos aqui diante de um quadro, como eu tenho dito, um quadro jurídico. Jurídico por quê? O pecado que acometeu todo ser humano é aos olhos de Deus pecador, então traz o juízo de Deus sobre toda a raça humana, por isso que todos vão morrer, exceto aqueles que vão ser arrebatados quando Jesus voltar, tudo bem, mas até lá todo mundo vai viver o juízo. Então o mundo já está sob juízo de Deus. Então, esse homem, no entanto, a avaliação de Deus sobre ele, ele não blasfemou. Eu não vou imputar isso aí, isso não aconteceu. Ele falou do profundo da sua crise, do profundo das suas angústias, nos mostrando também que não há perfeito, porque tem pessoas que não querem tirar lições para si, tira lição para todo mundo tem uma lição, todo mundo tem que aprender, mas a questão dele é exclusiva, então não tira lições, é capaz de colocar, olha, eu errei, eu também tive meus erros, para não dizer pecados. Nós todos temos áreas não aperfeiçoadas nas nossas vidas, e se pecados, a gente ameniza, né? Áreas não aperfeiçoadas. É claro que tem pecados que desqualificam. O irmão roubou, o pastor praticou a promiscuidade, não dá para ser pastor. Mas se você me ver dirigindo um carro e usando o celular, é pecado. Sempre fica de alguma coisa que fica que é indesejável, não é bom, não é certo para o testemunho cristão. Eu tenho que ser aperfeiçoado, eu tenho que mudar. Você me viu dando piti, nervoso? Eu não diria xingando palavrões, porque ele já desqualifica. O crente, a habitação do Espírito Santo de Deus, fazendo uso de palavras ad hominem, palavras juras, não é crente, não tem condições. Não, mas eu vi a irmã nervosa, eu vi o irmão nervoso, ele é humano, aquilo é errado. Aquele piti ali, aquela condição em que ficou nervoso, falou alto, gritou, é errado, é pecado, é errado, não, é aperfeiçoado, tem que ser tratado. Mas não desqualifica ele como crente, como servo de Deus. Então, esse homem tem áreas na sua vida não tratadas, estavam sendo tratadas, e ele vai admitir isso no final do livro.
Eu quero aprender, eu vou me assentar, eu vou me abrir, totalmente para o Senhor tratar aquilo que na minha vida ainda não foi tratado. No entanto, voltando ao começo do livro, quando o diabo falou, ele vai mostrar. Eu vou te mostrar que a religião dele é falsa. Eu vou te mostrar que ele só tem religiosidade. Tira dele todas as coisas para ver o que é que vai restar. Para ver se resta um testemunho verdadeiro. Tira tudo, não ficou nada. E o testemunho de Deus é esse, não, ele não blasfemou. Em tudo isso, Jó não blasfemou. Em todo esse processo no qual Deus estava tratando Jó, ele continuou dando abertura no que pese suas palavras, por vezes hesitantes, mas ele continuou dando abertura para ser tratado. Eu quero te perguntar, em meio às aflições, em meio aos sofrimentos, em meio às angústias, a abertura, ela continua suficientemente ampla para Deus te tratar? Ela continua suficientemente ampla para Deus mudar as áreas que precisam ser mudadas, para Deus moldar, para Deus continuar forjando em você o caráter de Cristo? Eu fico pensando, irmãos, como é que é essa situação de crentes que no mês eles congregam 2 domingos, é o máximo. Ali eles já entendem o seguinte: eu já fiz a minha boa ação esse mês, já completei a minha cota de justiça. Se eles participam de uma escola dominical, da mesma forma. Deixa eu te perguntar, tem como alguém fazer um curso com êxito, indo lá de vez em quando? Você vai na sua empresa, onde você trabalha, e se mantém ali sem ser mandado embora, indo só o dia que você quer? Você se relaciona assim com o seu patrão, para ele ter chance de comunicar a você a filosofia daquela empresa, de forma que você seja alguém relevante naquele trabalho? Você faz assim, mas é assim que muitos fazem com o seu relacionamento com Deus. Deus não tem abertura dessas pessoas. Tem crente que não é crente, ele não percebeu ainda. Gente, que crente é você que você não dá valor à comunhão com Deus? Você não dá valor. A gente vive uma época em que as pessoas promovem eventos no meio cristão para que eles tenham massa de gente, para que as pessoas possam vir, porque o que é considerado crise no ministério é a ausência de multidão. Não é considerado crise a ausência da sã doutrina, a ausência do verdadeiro evangelho. Não é isso que a crise precisam. A crise é a ausência de multidão. Então eles preferem a morte do que ver o prédio vazio. Então eles fazem qualquer coisa para não haver evasão, para haver frequência. E eles fazem isso por quê? Pela história, o ser humano sempre gostou disso. Sempre gostou de situações que se comunicassem bem com suas demandas emocionais, para não dizer pecaminosas. E tem pessoas no meio cristão assim: eu faço parte do ministério, não vale. Agora, se fulano, beltrano fizer um evento, gosta, não sei o que, bastante glamouroso, bastante chamativo, até paga para ir e vai, porque quer viver essa ilusão de uma religiosidade sem compromisso de aceitar ser tratado. Aceitar ser tratado. Não quer isso, não quer isso. Por não querer isso, a simplicidade do Evangelho não lhes é suficiente. Não é suficiente. Não é perseverante no ministério que Deus te colocou. Se esse ministério é sério, é autêntico, é porque a simplicidade do Evangelho não é suficiente para você. Infelizmente. Por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando aqui porque temos no contexto alguém comprometido com Deus, aberto para ser tratado até o fim. Até o fim. Do início ao fim do sofrimento, Jó estava ali. Às vezes dizia uma outra coisa que não era correta, que não era coerente. Da mesma forma que os discípulos, está discipulado. Ele tem momentos, como disse, de declínio, que parece que vai mergulhar na depressão, e você vai morrer.
Minha vida está passando como um barco à vela. Tem esperança para mim não. Eu não tenho quem possa me advogar diante dele, vai me matar. Então, ele chega a esse ponto, né? Depois ele recobra. Depois ele volta a esta consciência de que ele tem um redentor, sim, como já citamos. Não, peraí, eu estou aqui variando por causa das aflições, mas eu sei que o meu redentor vive, né? Então, no discipulado de alguém verdadeiramente comprometido com o genuíno evangelho, tem momentos de hesitação, tem momentos de angústia, momentos em que a pessoa pensa: eu vou ter acabado, Deus não está respondendo, não vou conseguir, mas ele prevalece. O próprio apóstolo Paulo coloca isso, muitas vezes desesperados. Aquela coluna que ele coloca em 2 Coríntios capítulo 11, você for ler aquilo ali, que resumo da vida aflitiva daquele homem. Já sugeri de novo. Chega em casa, leia 2 Coríntios capítulo 11. Então, momentos de hesitação, mas contudo perseverando, eu continuo. Eu estou com dúvidas, eu estou em crise, eu estou em angústia, mas eu continuo. Não pare, o problema está aí. Se você realmente quer um compromisso com Deus, não pare, persevere. Por mais que não haja respostas, persevere. Eu gosto de alguns exemplos históricos de pessoas que não eram nem crentes, mas enfrentaram situações dessa vida porque tinham conhecimento dos princípios cristãos que os levaram a se superar. Eu me lembro quando aconteceu a tragédia do World Trade Center, que a secretária de segurança dos Estados Unidos, aquela senhora negra, ela disse o seguinte: olha, o que eu precisava era mostrar para os Estados Unidos que nós estávamos degolados, que nosso país estava degolado, a gente tinha que ser firme naquela hora. Da mesma forma, quando o Winston Churchill viveu a situação de ataque alemão, ele proferiu algumas frases de efeito, né? E uma delas dizia o seguinte, que diziam que a maior arma da Grã-Bretanha não era seu exército, mas era a retórica de Winston Churchill. Então, uma das frases de efeito que ele disse foi o seguinte: quando você sentir que está passando pelo meio do inferno, não pare de caminhar. Caminhe. Irmãos, a Bíblia tem mensagem muito mais poderosa do que essa para nós. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é muito mais poderoso. E você vê o ímpio que não conhece a Cristo muitas vezes motivado, mesmo que ele não conheça a palavra abundante que você conhece. Então, no discipulado, Deus está se tratando, prossiga. Não olhe para trás. Os discípulos estavam ali também, muitas vezes hesitantes. Ao final do discipulado fugiu todo mundo, mas depois voltou e deram as suas vidas com a única causa justa que existe, que é o Evangelho. São as idas e vindas de quem é verdadeiramente discípulo, de quem verdadeiramente se deixa tratar, de quem verdadeiramente tem a certeza de que as aflições desse presente momento não podem nem de longe se comparar com a glória que nos está reservada. Nós sabemos, irmãos, de algo incomparavelmente maior. Nós sabemos que aqui teremos N reveses. Nunca houve uma promessa da parte de Deus de que não sofreríamos reveses terríveis. Pelo contrário, as verdadeiras aflições, elas vêm sobre o crente. É Ele que está no fronte da batalha, é Ele que é a referência para o mundo, é Ele que está sob a mira do inimigo. Então, aflição é coisa de crente, luta é coisa de crente. Desmistificar isso é muito importante num contexto em que o famigerado evangelho das duas irmãs siamesas e a teologia da prosperidade, a teologia coach, estão dizendo totalmente o contrário disso. Sofrimento é coisa de crente. Nada é coisa de crente mais do que o sofrimento. Você vê isso em toda a Bíblia, porque nesse contexto Deus nos leva a testemunhar. Anteriormente era nos ensinado a palavra mártir, em algumas expressões do Novo Testamento, é martiria, que significa exatamente isso. A testemunha, aquele que testemunha com sua vida até ao ponto da morte, se necessário for. É a igreja, como parte desse processo judicial, que está dizendo o seguinte: eu vi, eu estava lá,
Eu estou depondo aqui porque eu estava lá e vi sua impiedade. Na hora eu bradei contra a sua impiedade, você não quis recuar. Mundo perdido, pervertido. Eu como igreja vi. Eu estava lá e vi. Então ela como parte desse processo que engloba o contexto mundial. É uma história. E até o final vai ser testemunho dele. Feche os seus olhos.